Quid existis in desertum videre? Que saístes a ver no deserto? Reverendas irmãs, amados irmãos, podeis vos sentar. Chegamos, então, hoje, por graça de Deus, ao segundo domingo do tempo do Advento. A cada domingo deste tempo litúrgico, a Santa Igreja tem o belo objetivo de preparar as nossas almas para o nascimento de Jesus nos nossos corações. E é precisamente isso que a Santa Igreja deseja no dia de hoje, ao apontar para nós o Evangelho que acabamos de escutar. Escutamos então que São João Batista enviou os seus discípulos a Nosso Senhor para averiguar, para ver se de fato ele era o Messias. Não porque São João Batista tivesse dúvidas de que Jesus era o Cristo, mas a missão de São João Batista era apontar para Jesus, era preparar os caminhos de Jesus. E assim como ele já sabia que Nosso Senhor era o Messias prometido, o Cristo enviado para trazer a libertação aos cativos do pecado, ele também queria que os seus discípulos percebessem essa verdade pela evidência dos milagres de Jesus. Portanto, todo esse evangelho da Santa Missa no dia de hoje fala-nos sobre a figura de São João Batista. Mas perguntemo-nos então, quem é São João Batista? Qual a missão de São João Batista? Pelas próprias palavras de Jesus, nós sabemos que São João Batista era o precursor. E o que significa essa palavra precursor? Segundo o dicionário da língua portuguesa, precursor é aquele ou quem vem à frente de alguém, ou quem vem adiante de alguém para anunciar a sua chegada. Portanto, São João Batista foi verdadeiramente aquele que veio anunciar a chegada da salvação que veio através de nosso Senhor Jesus Cristo. E é precisamente essa também a nossa missão. Todo fiel católico é chamado a ser precursor de Jesus. Nós temos também essa obrigação de, pela nossa vida, pelo nosso apostolado, apontarmos para a figura de nosso Senhor por meio do nosso bom exemplo. E foi precisamente isso que fez São João Batista. Diante de Jesus, ele apontou então para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Assim também deve ser a nossa vida. Deve ser um constante apontar para Jesus, por meio das nossas boas obras e por meio das nossas palavras. Mas se nós temos então esse objetivo de ser precursores de Jesus, busquemos então por um momento voltar a nossa atenção para o primeiro dos precursores de nosso Senhor, que foi São João Batista. Ele não foi um homem qualquer, não foi um simples profeta, mais que profeta, ele foi o precursor de Jesus. Mas quem foi São João Batista? Olhemos então para o modo como ele vivia. São João Batista vivia de um modo muito simples e ainda assim muito austero, muito rigoroso. Dizem os evangelistas que ele vivia no deserto pregando o reino de Deus. Vestia-se com peles de camelo. Imaginemos então, amados irmãos, como não era incômoda essa roupa que ele usava, essa roupa de peles de camelo, ele que vivia no deserto. Portanto, num deserto, num calor intenso, ele vivia então e se vestia de um modo penitente. Assim também, penitente era a sua alimentação.
ele se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Não bebia vinho, nem tomava nenhuma bebida alcoólica. Portanto, a sua vida era um constante jejum. Mas qual a pregação de São João Batista? O que dizia São João Batista? Arrependei-vos e fazei penitência, porque o reino de Deus está próximo. Essa era a pregação de São João Batista. Ele pregava penitência, ele pregava conversão. E a sua vida penitente já era também uma pregação. Ele pregava então com suas obras e também com as suas palavras. Portanto, aprendamos dele também a necessidade da penitência na nossa vida cristã. Se ele pregava a penitência, porque de fato a penitência tem um papel central na vida do fiel católico. Mas o que é a penitência da qual fala São João Batista? Santo Tomás de Aquino diz que fazer penitência é doer-se de algo cometido. Portanto, a penitência é justamente essa dor, esse arrependimento que se tem pelo pecado cometido. E o próprio Santo Tomás faz então uma distinção. Existem dois tipos de penitência. Uma é a penitência interior e outra é a penitência exterior. A penitência interior é justamente essa dor da alma, esse arrependimento pelo fato de ter pecado. E a penitência exterior é a penitência corporal. É a reparação que eu ofereço a nosso Senhor pelo pecado que eu cometi. E as duas penitências são essenciais para que haja de fato uma conversão em nossas vidas. É necessário que eu me arrependa do meu pecado, mas também é necessário que eu faça reparação pelo pecado cometido. Vejamos então na nossa vida prática. Se caio eu constantemente no pecado da maledicência, de falar mal do próximo, é bom, é necessário, sobretudo se for em matéria grave, que eu me confesse, que eu receba perdão pelo pecado cometido, mas também é necessário que eu faça a penitência exterior, penitência corporal. Lembrando, portanto, da obrigação das próximas vezes de evitar a maledicência. E, pelo contrário, falar bem do próximo, rezar pelo próximo. Se caio, por exemplo, constantemente no pecado da gula, é necessário, certamente, que eu me arrependa interiormente, mas também é necessário que eu faça uma reparação por meio do jejum. As duas formas de penitência andam unidas. A penitência interior e a penitência exterior são partes necessárias do mesmo processo de conversão. Nisso nós vemos então um grande problema do nosso mundo moderno. As pessoas se confessam, talvez verdadeiramente arrependidas dos seus pecados, mas não fazem nenhuma penitência reparatória. E se não fazem penitência para reparar o pecado cometido, houve de fato arrependimento pelo pecado? Lembremos, o pecado é uma desordem. E toda desordem deve ser reparada. E o meio de reparar a desordem do pecado é por meio da penitência. Por isso, lembremos então dessa obrigação de fazer penitência, fazer reparação pelo pecado cometido. Não deixemos a nossa penitência para amanhã. Muitos de nós temos também, às vezes, até consciência do fato de que estamos vivendo uma vida ruim, uma vida que não é agradável a Deus. E então nós pensamos, amanhã eu me converto,
Amanhã eu abandono o pecado. Mas a grande verdade é que o abandono da penitência na vida presente leva à impenitência final. Se eu não faço penitência agora, eu terei a possibilidade de morrer impenitente, o que seria a maior das infelicidades para o fiel cristão. Voltemos então para a vida de São João Batista, pois ela mostra para nós um episódio onde tudo isso que foi dito se concretiza de um modo muito trágico, mas ainda assim de um modo muito verdadeiro. Olhemos então para um dos momentos da vida de São João Batista. Estava ele então pregando no deserto o arrependimento dos pecados, a necessidade de conversão. E estando ele a pregar, passou então a carruagem do rei Herodes. E nisso que passou a carruagem do rei, São João Batista parou a sua pregação, foi até a carruagem do rei, apontou então as mãos para Herodes e disse de um modo muito claro: não te é lícito ter Herodíades por esposa, pois ela é a esposa do teu irmão Filipe. Portanto, estais vivendo em adultério. Vejamos então a coragem de São João Batista. Vejamos então a coragem desse grande profeta do Deus Altíssimo. Ele não tinha nenhum respeito humano. Viu um fato que estava errado na vida do rei Herodes e censurou, corrigiu imediatamente aquele pecado no qual estava caindo o rei. Diz o evangelista São Marcos que Herodes ficou pensativo quando escutou aquelas palavras. E nada fez com São João Batista, pois sabia que ele era um homem santo, justo, um homem de Deus. Certamente, na sua consciência, ele deve ter pensado: João está falando a verdade. João está certo. Eu devo me converter e abandonar o meu pecado. Mas talvez ele também pensou no mesmo momento: amanhã eu me converto. Amanhã eu mudo de ideia, amanhã eu mudo de vida. Mas olhemos o que aconteceu com a vida de Herodes. Ele não se converteu, ele não mudou de vida. Pouco tempo depois houve um banquete em seu palácio. Salomé ofereceu uma dança que lhe agradou e ele lhe prometeu qualquer coisa. Ela pediu então, instigada por sua mãe, a cabeça de João Batista. E ele, sabendo que João era um homem santo e puro, ainda assim deu a ordem de matar a São João Batista. E a sua vida de pecado não termina por aí. Quando nosso Senhor foi enviado a ele por Pilatos, ele zombou de Jesus, chamou a nosso Senhor de louco, desprezando então aquele que era a própria salvação. Eis a grande verdade. Um pecado chama outro pecado. Um abismo chama outro abismo, como diz o livro dos Salmos. Portanto, aprendamos com São João Batista, aprendamos com o rei Herodes. Não deixemos a nossa conversão para o amanhã. Eis o tempo favorável, o tempo do advento também é um tempo favorável para a nossa conversão. Preparemos então os caminhos para nosso Senhor em nossas almas. Busquemos então fazer penitência. Busquemos então a conversão verdadeira para que de fato nosso Senhor possa nascer e reinar nos nossos corações. Peçamos então, amados irmãos, à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe e Rainha, que nos conceda esta graça da verdadeira conversão, para que assim possamos oferecer a nossa alma como digna morada do seu divino Filho, o bom Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querida Mãe Virgem Maria,
fazei que eu salve a minha alma.